Apocalipse capítulo 2, nós estamos lendo o versículo 12 ao verso 17. Nós estamos ministrando sobre a mensagem de Deus às 7 igrejas do Apocalipse. E essas 7 igrejas representam a totalidade da igreja do Senhor. E temos estudado, observado versículo a versículo, visando aplicar em nossas vidas o ensino da palavra. As 7 igrejas não são especificamente uma mensagem, aliás, a mensagem às 7 igrejas não é para aquelas igrejas como um contexto único, mas sim o 7 como o número da totalidade, representando a igreja na sua completude, seu número geral, universal. Portanto, todos os episódios aqui narrados nestas igrejas, seus problemas, seus acertos, devem ser uma mensagem ao nosso coração. E nós entendemos pela palavra que a palavra de Deus, ela deve ser interpretada e ensinada, visando a aplicação do ensino colhido com os erros e os acertos também, no caso, quando na narrativa bíblica encontramos condutas diversas, seja de santidade ou de pecado. Nós entendemos que devemos nos colocar com os ouvidos abertos para receber a mensagem do Senhor. E o próprio Deus cuidará de aplicar aí ao seu coração, falando ao seu coração. Eu quero deixar claro que a igreja de Deus, ela deve viver segundo a pessoa do Cristo, de Jesus. E, para isso, caso parte a parte da Escritura visa esse fortalecimento desta fé. O texto bíblico diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que foi fiel testemunha em mim. Foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. E aí eu quero continuar a mensagem de onde paramos. Versículo 14, ouvindo a sua voz, na sua tradução. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Verso 16, arrepende-te, mais uma vez, arrepende-te, pois, senão, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhes darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos orar? Meu Pai, estamos diante da Tua palavra. Te pedimos, Pai, ajuda-nos a compreender a Escritura Sagrada. No nome de Jesus, amém. A palavra de Deus, ela traz aí que havia dentro da igreja de Pérgamo, provavelmente fazendo parte da membresia, pessoas que não estavam condizentes com o cristianismo. Para entendermos muito bem do que se trata, eu quero recapitular alguns fatos aqui sobre a cidade de Pérgamo. Pérgamo era muito mais forte no paganismo do que Esmirna. Esmirna
nós vimos a respeito dela, ela tem as suas características, mas Pérgamo é muito mais superior. Por quê? Porque o governador principal de toda a região ficava em Pérgamo. Inclusive, há um relato a respeito do nível do seu poder. Ele tinha um poder bem semelhante ao do imperador para mandar matar, por exemplo. Eu quero lembrar você que a morte no sistema romano passava por um julgamento. Você vê isso na pessoa do próprio Jesus, o próprio Barrabás estava ali também, no qual, diante da escolha da liberação, escolheram Barrabás e que Jesus fosse crucificado. O processo do julgamento de Jesus se deu. Roma, ele tinha um formato de aplicar as suas leis e de julgar aqueles que deveriam ir à morte. Até hoje, a forma de governo de Roma, em se tratando do Senado, que era a voz do povo a ser ouvida pelo imperador, eles visavam fazer com que o povo fosse visto pelo imperador, de forma que o imperador não governasse sozinho e tivesse ali a influência dos senadores. Até hoje isso é influência para as repúblicas, no caso aqui até mesmo o Brasil. E é claro, em Pérgamo havia provavelmente a adoração à pessoa do imperador, ali era a sede de toda aquela região. As 7 igrejas ficavam próximas umas das outras. Para você ter uma ideia, Pérgamo está a 25 quilômetros somente de Esmirna e a 100 quilômetros de uma outra cidade que também recebeu uma mensagem específica. Elas tinham uma proximidade, portanto, também seus problemas tendem a ser semelhantes. Mas de nenhuma outra cidade havia tanta imponência dos templos pagãos. Eu fiz aqui uma observação no nosso último encontro a respeito disso. A minha observação a respeito trouxe vários detalhes importantes sobre Pérgamo, que significa que Pérgamo era, sim, considerada o trono de Satanás, no sentido desses templos que tinham um desenho que lembrava um assento, um trono, não é? Provavelmente o templo de Zeus, há uma concorrência entre o altar de Zeus, que tinha um formato de trono, que era um dos mais imponentes santuários ali em Pérgamo, e também a adoração a outros deuses, no caso do próprio imperador, que também formava, junto com um apanhado de todos os templos, visto de determinado local distante da cidade, olhava-se e via-se um trono. Ao que dá entendimento, quando o Senhor expressa trono onde Satanás habita, né? Onde Satanás habita, ele está endereçando a esse ambiente onde havia uma organização pagã muito intensa. E a igreja de Cristo, os crentes em Pérgamo, estavam no meio desse contexto, estavam em meio a tudo isso. Nós narramos aqui na última mensagem a respeito desse contexto com mais profundidade. Por favor, você pode ver na página do Facebook, você pode ver a mensagem também no canal da igreja no YouTube. Mas eu quero me ater aí ao versículo 14, porque nós finalizamos a última mensagem falando sobre o assunto aqui, que o Senhor repreende aquela igreja. Versículo 14, todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Eu quero aqui entrar mais nesse assunto, que, em outras palavras, na última mensagem nós demos ênfase sobre a pressão do paganismo ao redor da igreja. E, em outras palavras, agora nós precisamos observar a pressão do paganismo infiltrado dentro da igreja, que estava através de pessoas que viam o cristianismo como algo que poderia conciliar, fazer uma conciliação,
com as práticas da idolatria da cidade de Pérgamo. Por exemplo, você vai encontrar na história a informação de que os adoradores do imperador, a prática da adoração ao imperador era bem semelhante a todas as outras demais do paganismo de uma forma geral. Você sacrificava o animal, mas na prática do imperador, a metade do animal era dada aos participantes. Aliás, você vai encontrar isso na cidade de Corinto, por exemplo. Corinto era uma cidade portuária, rica em comércio, a mais rica de toda a Ásia, na verdade. Corinto seria assemelhada à cidade de São Paulo no nosso tempo. O que São Paulo é para o Brasil, Corinto era para a Ásia Antiga. Nesse período, quando você vai estudar, por exemplo, sobre Corinto, você vai encontrar um fato importantíssimo sobre o porquê que a idolatria, os sacrifícios, o não comer carne sacrificada, era um problema tão grave para Corinto, porque também tinha muitos templos pagãos. Vamos entender o contexto. Se a maior parte da idolatria sacrificava animais e parte dessa carne não era queimada de uma forma geral em suas adorações no templo, o que se fazia com a carne de tantos sacrifícios? A resposta é que essa carne é que alimentava, vamos dizer assim, os açougues da época. Então, um cristão, quando em Corinto ia comprar alguma carne de alguém, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, você não deve perguntar a origem. E se você souber a origem, então, aí você estará, é claro, comprometido a um compromisso de santidade. Quando você for à casa de alguém, é melhor não perguntar a origem daquela carne, afinal de contas, né? Se você vai à casa de uma pessoa em Corinto, e essa pessoa não é cristã, não tem a prática de não comer carnes sacrificadas a ídolos, essa pessoa muito dificilmente não comerá carne sacrificada a ídolos. Então, dependendo da situação, a fim de não causar constrangimento, Paulo declara assim, para que haja um certo cuidado. E no final de tudo, muita gente acabava não indo comer na casa de quem não tinha um compromisso dessa forma. Pastor, qual o problema disso? Irmãos, em toda a Bíblia, você vai encontrar uma restrição para quem serve a Deus. Por quê? Porque quando aquele Deus era adorado, aquele animal era consagrado àquele Deus, e aquela carne era considerada propriedade daquele Deus. Portanto, eu que sirvo a Deus e não tenho fé que aquilo é a verdade, constitui-se em uma afronta àquilo que eu creio e àquilo que realmente deveria ter sido. Quem criou os animais que estavam sendo sacrificados não foi o imperador, mas sim o Criador dos céus e da terra. E ele não é proprietário de nada, somente aquele que deu a vida. Quem deu a vida é que é proprietário. Então, reconhecer a autoridade de Deus acima de tudo era o que estava em questão. Se um cristão submetia aquilo, ele estava dando autoridade àquela visão de fé, de engano, que se opunha ao Criador dos céus e da terra. A adoração ao imperador, por exemplo, acreditava que ele era Deus vivo, a reencarnação do César, por isso que todos eles recebiam o nome de César. E aí, a igreja estava sofrendo influência por causa de pessoas de dentro da igreja. Há um indício muito forte que eram pessoas que tinham toda a aparência cristã e que buscavam nos relacionamentos. Como assim? A pessoa, no convívio com os irmãos daquela igreja, nos intervalos, nos momentos que se encontrava fora da igreja,
procurava convencer os crentes que comer um pouco de carne sacrificada ao imperador não era problema algum, isso é só um simbolismo para agradar aos homens e que Deus não se importaria com isso. Você pode ver que até hoje você vai encontrar esse tipo de pensamento. Deus quer é o seu coração, o resto, Deus nem está ligando para isso, Deus lá olha para nada disso, né? Deus não está se importando com nada disso. Irmãos, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: se Deus não se importa com nada disso, quão perdidos nós estaríamos, né? Já pensou se Deus não se importasse com o ar que respiramos? Aí de repente falta o ar para você, né? Aí alguém vai dizer assim, eu digo, pastor, Deus esqueceu de mim, Ele esqueceu de manter a minha vida. Ninguém gostaria disso, né? Mas Deus, Ele mantém todo o sistema que existe pela força do seu poder. A terra não se move nem um centímetro para perto do sol e nem um centímetro para a distância do sol. Nunca, jamais houve algo que Ele não teve o controle e não tem o controle. Todas as coisas são importantes para Deus. A força gravitacional, ela é a mesma e ela muda se Deus quiser que mude, né? Você vai encontrar o profeta, uma pessoa perdeu lá o machado, o profeta pegou um pedaço de madeira, balançou sobre a água, aquele metal flutuou. Naquele momento, a força gravitacional não serviu para aquele machado. Por quê? Porque Deus ordenou, irmãos. Deus ordenou. Deus, assim, com o seu poder, controla todas as coisas. Ele realiza o que Ele quer. E Ele que criou todo o sistema. Os céus e a terra vieram a existir porque Ele quis. E isso é suficiente para que toda a existência adore a Deus. Toda a existência deve reconhecer o autor da vida. E o que nós encontramos aqui é que esses irmãos tinham essas pessoas dentro da igreja influenciando. E aí, na quarta-feira, nós falamos aqui duramente sobre isso. Por quê? Porque eu buscava deixar claro que o fato de participar de uma igreja não significa que todo mundo é o que diz. E eu quero reforçar aqui que fazer parte da igreja não é vir a cultos. Irmãos, por que é que essas coisas acontecem até hoje? Nós não temos aqui a questão da adoração ao imperador, não temos adoração a Astarote, a nenhum desses deuses da época que nós narramos aqui na última vez. É uma lista, considero, um tanto grande. Nós só narramos os principais. Meus irmãos, nós não temos nenhuma concorrência disso. Nenhuma. Mas nós temos, sim, aquilo que permeia a vida de todas as pessoas. Os pecados dos pagãos naquele tempo, eles envolviam alimentação, o prazer para o corpo quanto à alimentação, sempre comida, e envolvia também prazer sexual. E até hoje você vê que a situação é a mesma. Os pecados que envolvem pessoas envolvem o prazer para o corpo. É esse simbolismo que eu quero dar ênfase. O prazer para o corpo. E há um culto ao bem-estar, ao ponto de que as pessoas não se submetem a nada que lhes tire de um bem-estar. Todos estão sempre procurando um bem-estar, um prazer, um refrigério por meio das coisas que possam promover isso para o corpo. E é claro, através da sedução, da prostituição, muitas pessoas têm deixado o caminho do Senhor. Eu falava hoje pela manhã sobre a teologia liberal, que destruiu e contribuiu para o fechamento de várias igrejas na Europa. A Europa, que já foi palco de avivamento para o Evangelho, onde milhões de pessoas se converteram no decorrer dos anos, hoje é uma região, toda a Europa, marcada pela
incredulidade, pela concentração de pessoas que não creem em Deus e pessoas que creem em todo tipo de loucura que permeia o prazer sexual, sempre a vontade do sexo na frente. Por exemplo, teologia liberal, igrejas que acreditavam que se a pessoa ama a pessoa que vai casar, mas não casou ainda, mas ama e vai casar com ela, não tem problema ter relação sexual antes do casamento oficial. Isso é teologia liberal. A teologia liberal também pregava na Europa que não tem absolutamente nenhum problema em você ter ali a sua bebida do jeito que você decidir. O que vale é o seu coração. E tantas outras práticas, não tem problema, não tem problema. E aí isso abriu margem para um esfriamento das igrejas. Por quê, irmãos? Não é o que eu gosto ou o que eu quero, mas é a vontade de Deus que deve estar em voga. Nós batistas temos, na doutrina batista, o primeiro princípio lá que norteia a nossa fé. A Bíblia é a única regra de fé e conduta. Quando uma pessoa se propuser aqui, vamos supor, um membro da igreja, em assembleia, numa reunião pública, diga, pastor, por que nós não podemos fazer isso? A resposta, a Escritura Sagrada institui um caminho, e esse caminho está manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que Jesus ensinou é para a nossa vida. O que permeia fora do ensino de Jesus não deve permanecer e nem entrar dentro da igreja. E é claro, eu não estou falando de práticas externas como um ritual, porque muitos podem até não terem práticas externas inadequadas, mas no coração não tem relacionamento com Deus. Eu tenho reforçado que a motivação para a santidade é o encontro com o Senhor, é um relacionamento com Deus. Se não é religião, irmãos, é um ritual estabelecido. A pessoa não é e não faz, mas porque ela é da igreja batista, isso é religião pura. Qual é a motivação de você não desonrar o seu casamento? Porque você tem uma aliança com Deus, você se relaciona com Deus todos os dias, e o ensinamento, né? Tem tanta gente, às vezes, no decorrer do tempo, eu já ouvi um bocado, graças a Deus, nunca mais. Mas eu me recordo de um tempo onde tinha muita gente dizendo, pastor, o Antigo Testamento já se acabou. É, meu irmão, já se acabou, é? Já, pastor, não tem mais que fazer nada daquilo. Ah, tá ótimo, então pode adulterar, então. Porque lá diz, não adulterarás. Ah, não, pastor, não, aí não. Ah, não, vamos lá, né? Não terás outros deuses diante de ti, diante de mim. Então pode, então, ter outros deuses, já que passou. E aí nós sabemos toda essa regra. Não terás outros deuses. Não darás falso testemunho. Não tomará o nome do Senhor em vão, em outras palavras. Não jurará de forma inadequada, ou seja, não cumprindo conforme dito. Se tudo isso passou, por que é que se nós formos fazer tudo isso vai dar ruim? Irmãos, pessoas que não entenderam a mensagem. Qual é a mensagem do Senhor? Não importa o Novo ou o Antigo Testamento. Vou repetir o princípio que eu tenho ensinado. Não importa Novo ou Antigo Testamento, o que importa é um Deus único, que está tanto em um tempo como no outro. Em toda a história, Ele buscou sempre se relacionar com as pessoas. E Ele deseja que os homens assumam seus pecados e se arrependam dos seus pecados. E ao fazer isso, Ele coloca um caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Então, os irmãos de Pérgamo tinham dentro da igreja pessoas que não tinham entendimento correto para viver a fé. No nosso tempo, como eu disse, não temos aqui alguém tentando propor uma coisa desse tipo. Aí eu expliquei, por exemplo, no nosso tempo, que é a teologia liberal. Infelizmente, meus irmãos, isso tem acontecido nas igrejas, porque não temos uma quantidade excelente
de pessoas que pagam o preço estudando a Escritura Sagrada. Eu quero deixar claro aqui para você um princípio muito forte. Todo crente deve ler a Escritura todos os dias. E essa leitura deve visar não só ler do começo ao fim, de forma que você possa dizer, eu já li a Bíblia mais de uma vez. Mas esse princípio deve buscar você se aprofundar em Deus, porque a sua oração será recheada com a palavra de Deus, portanto você terá a oração mais ouvida por Deus, terá a oração satisfatoriamente ouvida mediante a Escritura Sagrada. Meus irmãos, as palavras de Jesus dizendo a Satanás no deserto, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora vamos nomear as palavras que saem da boca de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí segue por toda a Escritura até o texto de Apocalipse. Eu pergunto, você já leu Gênesis? Você já leu Números? Já leu Êxodo? Já leu o Antigo Testamento? Se você não leu, você não pode dizer, eu tenho buscado toda a palavra de Deus, porque ela toda é alimento para a minha vida. Eu quero destacar aqui que um crente que não conhece a Escritura é alguém que vai procurar daqui a pouco convencer outro crente a não buscar a Deus. Irmãos, eu me lembro, eu me converti num tempo um tanto complicado. A igreja muito tradicional, a Igreja Batista, na época, a Igreja Batista do Bosque. Para você ter uma ideia, uma vez, numa reunião, o louvor foi uma bênção e tal, eu levantei minhas mãos para adorar. No final do culto, uma pessoa veio me perguntar por que eu tinha levantado as mãos. Aí eu levantei porque eu sentia a presença de Deus, eu quis adorá-lo. E bola para frente, meu amigo. Mas havia restrição. Esse é o tempo que se alguém chorasse na igreja, estava em pecado. Alguém aqui dos mais antigos lembra desse tempo? Só eu, meu Deus do céu. Só alguns ali. Fulano está chorando, deve estar em pecado. Ou seja, ninguém, meu amigo, parou a pensar que Deus está movendo ali na vida dele. Que tempo frio espiritualmente. Porque, meu irmão, Deus é poderoso. E quando Ele se manifesta, a pessoa vai ter as suas emoções, sim. Vai ter, no bom sentido, abaladas. Vai. Não vai poder segurar. Vai ter vontade de sair pulando de alegria ou vai ter choro, mas um choro dado à presença do Senhor. Então, e eu já quero dizer para você que aqui ninguém vai ficar olhando para você se você está chorando ou você está radiante. Você sinta a vontade nesse lugar para a glória de Deus, é o lugar que Deus nos deu. Mas havia muita restrição naquele tempo. E por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque havia ali fiscais, pessoas ficavam fiscalizando. Como é que pode um negócio desse? Eu me lembro de vigílias que tinha que ter um diácono para ver o que o jovem estava fazendo, não é? E, no final de tudo, parava de vir, porque via que estava todo mundo buscando a Deus de verdade. Glória a Deus por isso. E ali saiu uma safra boa de pastores, o qual eu sou fruto disso. Mas, meus irmãos, há uma coisa muito forte, que acontece até hoje. Pessoas que não estão envolvidas com Deus, se tornam verdadeiros fiscais da fé, quando na verdade devem pregar a fé e deixar que o Senhor Deus, que é o Criador dos céus e da terra, aquele que está em todos os lugares, fale aos corações. Eu quero desafiar você ao entendimento de que, se você não tomar cuidado, você vai ser aquele que vai ficar perguntando por que o seu irmão levantou a mão aí. Você vai querer vir para a vigília porque você não está entendendo, será que eles vão fazer alguma coisa de errado? Eu costumo dizer, eu não me preocupo, irmãos, com reunião nenhuma da igreja, porque o Espírito de Deus é suficiente para abençoar as pessoas, e se houver alguma falta de sabedoria, é um caso isolado, trata-se isso, mas se incentiva todos a buscar a Deus para a glória dEle, e amém, e vamos em frente. E aí, eu me lembro que eu decidi ir lá jejuar lá de um formato. Meu irmão, teve gente procurando, sabe, mas como assim que você vai fazer isso? Teve um período que eu tive que me esconder do que eu estava fazendo, porque eu estava com a fama de santarrão. Aí eu digo, mas meu irmão, será possível? A Bíblia não diz para nós jejuarmos e orarmos e buscarmos pela madrugada?
E aí eu começo a fazer isso e tem críticos dentro da igreja, na minha época. Dentro da igreja. Eu estava pregando nos colégios, aí uma diaconisa me procurou e disse, olha, eu estou sabendo que você está indo pregar nos colégios. Eu digo, sim, eu estou indo pregar nos colégios. E eu ia para dentro de uma sala de aula do colégio, ficava lá 40 minutos ministrando a palavra, nos intervalos dos professores que faltavam, e ela soube disso. Irmãos, eu passei em pelo menos 3 colégios fazendo esse trabalho. E aí, ela veio conversando, não, mas você não pode, você é o novo na fé. Irmãos, eu ouvi e respeitei, porque eu entendo que era a visão que aquela senhora tinha. Ela não conseguia compreender, mas no meu coração o Espírito de Deus ministrava que eu deveria fazer muito mais. Então, qual o nível de envolvimento que você tem com o Senhor? Se você não tem um nível de envolvimento profundo, daqui a pouco você pode se tornar pedra de tropeço na vida de alguém. Infelizmente, irmãos, eu contemplei isso acontecer no ministério de um pastor na minha época. Havia uma juventude que eles estavam se reunindo em vigílias, buscando a presença de Deus. E aí o poder de Deus começou a se manifestar, eles foram cheios do Espírito Santo, mas o pastor da igreja não concordava com nada daquilo. E ele foi a uma das reuniões e proibiu que a reunião como aquela acontecesse. E ele foi muito duro e desfez de tudo que havia acontecido ali. O que terminou acontecendo é que alguns irmãos desanimaram na fé completamente. E outros até mesmo desanimaram ao ponto de se desviar, dado ao trauma das coisas que ouviram. O esfriamento veio sobre aquele lugar. Por quê, irmãos? Aquele pastor não tinha experiência com Deus para saber lidar com aquela situação. Não tinha. Nós, batistas, por exemplo, nós não temos a prática de falarmos em língua aqui no microfone, no púlpito, mas já aconteceu aqui no púlpito de falar e nada mudou por causa disso. Porque nós temos entendimento de que absolutamente isso não é o problema. Eu me recordo, há muito tempo atrás, uma senhora cheia do Espírito Santo, falava em línguas de forma que chamava grandemente a atenção, e ela permaneceu falando e não houve nenhum problema e não foi retirada do culto. E nem será em nome de Jesus, jamais isso acontecerá. Que Deus tenha misericórdia de nós e não permita isso acontecer no nosso meio. Por quê? Porque, meu irmão, o que você quer? Você quer pessoas se desviando? Você quer pessoas deixando a fé? Tudo que vem da parte de Deus, o próprio Deus toma de conta. E ai de nós se formos pedra de tropeço. Como assim pedra de tropeço? Aí o pastor aqui do púlpito, vamos supor, ei, irmã, alguém para essa irmã aí, não pode. Aí aqueles que estão buscando também vão olhar e vão dizer, eu que não vou mais buscar isso, eu estava até buscando. Olha a pedra de tropeço aí. Olha a pedra de tropeço. Nós precisamos separar as coisas. Se você não tem maturidade para falar para o seu irmão, e ele está buscando a Deus, não reprove ele buscar a Deus. Cuidado, meu filho. Você busca a Deus no nível que ele está buscando, então corrija se tiver alguma coisa errada. Mas se você não faz nada, você não joga um pau num gato. Já ouviu essa expressão? Agora não pode mais porque é o direito dos animais, né? Mas a minha mãe dizia, menino, você não joga nem um pau num gato, menino. Significava o quê? Você não faz nada, você não procura o que fazer. Ou então a expressão, fulano não coloca um prego, nem um prego numa barra de sabão. Irmãos, uma barra de sabão é uma coisa maravilhosa. Um prego numa barra de sabão, qualquer um. Mas a pessoa que não faz nem isso, não é? Hoje em dia não tem esse tipo de gente. Tem, irmãos? Tem? Hein? Quero aqui fazer menção a EBD, tá? É 10 horas, viu? É 10 horas, tá? Você que está em casa aí, pare de besteira e venha logo para a igreja. Domingo, 10 horas da manhã, tem ensino da palavra. Quantos estiveram aqui hoje pela manhã e quantos acompanharam pela internet? Pode levantar a mão aí, meu irmão, diga amém. Então, domingo a comida vai ser boa. Mas olha só, eu quero fazer menção de que crentes que não buscam aprofundamento na vida espiritual são crentes que amanhã serão pedra de tropeço. Você precisa ser modelo de Deus para a sua família. E precisa ser instrumento de Deus nesse lugar. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai
buscar a presença de Deus, para não ser tropeço. Na igreja de Pérgamo havia irmãos, verso 14, que estavam buscando conduzir os crentes fiéis para adorar outros deuses, comendo comida sacrificada e também se prostituindo. Lembrando que aqui a prostituição é a prostituição cultual, que simbolizava a fertilidade. Diante dos deuses, as pessoas se prostituíam, tinham relação sexual. E, é claro, essa prática, no nosso tempo, de uma depravação da vida, aonde a pessoa está buscando prazer para o corpo, ela precisa se encerrar. E eu digo a você que está se enveredando por esse caminho, o caminho de uma fé fraca, onde você é um crente de boca. Na prática mesmo, você está metade no mundo, metade na igreja. Isso não existe, tá, irmãos? Ou você está em Deus, ou você não está. Na sua visão, você está em parte com Deus. Deus não se une com quem quer viver na prática do pecado. Você só não morreu ainda, se essa é a sua decisão, porque Deus, Ele é misericordioso. E Ele te ama. E Ele falou com você ontem, falou hoje, vai falar amanhã, mas a graça dEle não pode ser utilizada para viver no pecado. Não, não. Não, pastor, Deus me entende. Deus entende tanto que deu o seu filho para morrer em seu lugar. E morreu para que você vivesse diferente da caminhada de pecado. Baixe sua cabeça, aí como você está sentado mesmo. Se você está vivendo em santidade, você não é pedra de tropeço na vida de ninguém. Ore a Deus agradecendo. Mas se você não é, se converta, se arrependa, peça perdão a Deus. E peça ao Pai agora: Senhor, me conduz para o caminho genuíno. Me abençoe, meu Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus.